Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá, vai tomar no cu a dancinha do Paquetá. Vai se fuder a dancinha do Paquetá. Você optou por não colocar o Endrick em campo hoje, já que o Brasil precisava de gol. Eu não estou aqui para falar do jogador. Gostaria de saber o porquê o professor Ancelotti não dá uma oportunidade para o Endrick. Um primeiro tempo péssimo, que só teve aquela jogada individual do Vinícius, que fez um golaço, empatou o jogo. Mas fora isso, o domínio foi totalmente de Marrocos, posse de bola, toque. O problema não foi o empate, o problema foi a postura da seleção brasileira. Um primeiro tempo simplesmente horroroso. Cara, foi muito decepcionante a seleção brasileira hoje. É muito triste ver uma seleção brasileira estrear na Copa do Mundo com toda a nossa expectativa, jogando rigorosamente a mesma merda que jogou nos amistosos. Cara, brincadeira esse Ancelotti, né, cara? Escala mal o time. Tô saindo da rádio aqui, ó, da TV Bandeirantes. Escala mal o time. Casimiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola? Paquetá, vocês é dancinha do Paquetá, vai tomar no cu a dancinha do Paquetá. Vai se fuder a dancinha do Paquetá. Joga porra nenhuma. Ibanhas, Igor Thiago, não. Vamos mudar. Bota o Danilo Santos. Bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Ryan, bota o que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não tenho entendimento, não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra. Então vamos ver contra o Haiti, que joga hoje contra a Escócia, né? Quem ganhar esse jogo é líder da chave. Agora é impressionante o seu Ancelotti, que não teve visão nenhuma de substituição. Ah, vamos se fuder, vai. E por que não entrou? Você optou por não colocar o Endrick em campo hoje, já que o Brasil precisava de gol. Eu não estou aqui para falar do jogador, individualmente do jogador. Eu hablo do equipo. O equipo na primeira parte não jogou bem, na segunda parte melhor. Tivemos algumas oportunidades, temos que acertar mais. Gostaria de saber o porquê o professor Ancelotti não dá uma oportunidade para o Endrick. Haja visto, o Endrick ele entra no segundo tempo do jogo no Maracanã contra o Panamá e juntamente com seus companheiros que entraram, mudaram completamente o jogo do Brasil. O Endrick entra no jogo contra o Egito e muda completamente. Gente, todos os jogos. Ele tem uma estrela. Eu falei com o André, falei assim, gente, nem que seja 7 minutos, tem que colocar o garoto, porque o garoto tem estrela. A bola tava passando ali, não chegava tanto, mas a bola tava passando, cara. Você tem que ter um jogador que faça gols na seleção brasileira. Olá, pessoal. O Brasil empatou 1-1 com o Marrocos. Na minha visão, o resultado foi bom, mas o futebol foi muito ruim. Um primeiro tempo péssimo, que só teve aquela jogada individual do Vinícius, que fez um golaço, empatou o jogo. Mas fora isso, o domínio foi totalmente de Marrocos, posse de bola, toque. Em alguns momentos colocou o Brasil na roda, fez 1-0, poderia ter feito 2-3, porque dominou mesmo a partida. Eu acho que o Carlo Ancelotti escalou mal e depois mexeu mal também. No intervalo eu já teria tirado o Igor Thiago e colocado o Endrick, que não entrou na partida, e teria tirado o Rafinha também e entrado com o Ryan. Eu acho que são dois garotos que estão pedindo espaço. O Endrick é super decisivo, vem jogando bem. Eu não entendo e não consigo entender por que o Ancelotti não colocou o Endrick na partida, sendo que o Igor Thiago foi muito mal e ele deslocou o Rafinha para dentro. Ele não quer falar sobre jogadores individualmente, ele só quer falar da equipe, mas ele, como treinador da seleção brasileira, deveria responder essa pergunta para quem quisesse, para o torcedor brasileiro principalmente. Carlo Ancelotti, por que você não colocou o Endrick nessa partida, sendo que o centroavante jogou muito mal? Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja, estreia do Brasil. Olha, um empate não era um resultado que tão surpresa assim, afinal o Marrocos tem uma boa seleção. O problema não foi o empate, o problema foi a postura da seleção brasileira. Um primeiro tempo simplesmente horroroso, os primeiros 20, 25 minutos assim, uma coisa decepcionante. Casimiro, que atuação ruim do Casimiro, Ibanhas, Igor Thiago, Paquetá. Olha, como eu falei, o empate não era uma coisa assim tão impossível de acontecer. O problema era como empatou. E no segundo tempo, mas melhorou. Melhorou naquelas, né? Você tira 0 numa prova, tira 2 na outra, você melhora, mas você não passa de ano.
O que salvou foi o Vini Júnior fazer um golaço, mas assim, a seleção brasileira muito ruim, muito decepcionante. Agora tem que fazer um saco de gols no Haiti. Cara, foi muito decepcionante a seleção brasileira hoje. É muito triste ver uma seleção brasileira estrear na Copa do Mundo com toda a nossa expectativa, jogando rigorosamente a mesma merda que jogou nos amistosos. É Copa do Mundo. É a estreia da Copa do Mundo. Para nós, mudou tudo. Mas para vocês, acho que não. E se vocês não entenderam, eu fiz um vídeo longo tentando traduzir isso. Ninguém aqui tá pedindo pro Igor ser o Romário. Ninguém tá pedindo pro Paquetá ser o Ronaldinho. Ninguém tá esperando que o Vinícius Júnior seja, sei lá eu quem, Rafinha seja sei lá eu quem. A gente sabe que a geração é muito inferior às que a gente já teve. Mas vocês podem competir com outras, porque as outras gerações das outras seleções também são inferiores. O que a gente está esperando é protagonismo. É que vocês façam o que o Vinícius Júnior hoje pela primeira vez na seleção brasileira fez. Que é pegar um jogo grande e falar, dá em mim. Erra, pede de novo, e fala com a torcida, e dá carrinho. Eu sou o cara, eu sou o melhor do mundo. A minha responsabilidade é comandar o time. Parabéns, Vinícius Júnior. Bela estreia em jogo grande na seleção brasileira. Demorou, mas era isso que a gente queria. Entendeu, Vini? Por que você não está sendo criticado quando o time inteiro tá? Porque todo mundo viu que você hoje falou, não, eu tenho culhão para jogar esse jogo aqui. É isso que a gente quer. Agora os outros, é o mesmo time de 22. Vocês não podem alegar uma estreia de Copa. Estão nervosos com o quê? É o mesmo time que estreou e jogou a Copa em 22. Estão nervosos com o quê? Tá nervoso com o Marrocos? Como é que nós vamos fazer então? Nós vamos ter que jogar, a gente tem que se arrastar com a barriga até chegar contra a Alemanha, França, etc, porque aí vocês não são obrigados a ganhar, e aí talvez vocês tenham uma postura diferente. Cara, vocês frustraram o torcedor, não pelo futebol. Vocês frustraram o torcedor porque vocês jogaram mais um amistoso. E a gente não quer mais vocês jogando amistoso. Nos amistosos vocês estão apanhando. Então, porra, é tão difícil de entender que o que a gente quer é representação. A gente quer se sentir representado. Deixa a alma no campo. Se perder, perdeu. Mas vocês estão com medo do quê? A seleção brasileira tomou 7-1 em casa e nada aconteceu com os caras. O que mais precisa acontecer para vocês entenderem que o que a gente quer é apenas que vocês se matem no campo? Só isso. Mesmo se não der certo. Vocês jogam muito mais do que isso. O problema do Brasil desde 2014 é mental. A seleção brasileira tem síndrome do pânico quando bota a camisa da seleção brasileira e se vê em adversidade. Infelizmente, o recado que vocês passaram para nós na estreia é que isso não foi superado ainda. Vocês ainda têm outras oportunidades. O jogo de hoje me deixou decepcionado com algumas peças da seleção brasileira. E aí vou falar sobre peças, não vou falar sobre esquema tático, porque por mais que o Brasil não tenha sido dominante nos minutos iniciais, o Brasil conseguiu na segunda parte ser muito melhor do que a equipe do Marrocos. E aí algumas peças me deixaram decepcionados, algumas me deixaram surpresos. Vou começar pelo lado positivo. O que me deixou surpreso foi, por exemplo, o Lucas Paquetá. Embora tenha ido mal no lance do gol do Marrocos, fez uma boa partida no jogo de hoje. Jogando ali aberto para um dos lados sempre pela direita ou pela esquerda, fez uma boa partida. Mas eu tinha uma expectativa maior sobre algumas peças, e algumas delas são Casimiro. Casimiro não dá conta mais de ser o meio-campista da seleção brasileira. Infelizmente, o camisa 5 não é mais aquele cara que a gente imaginava que conseguiria ser. Eu não gostei da atuação do Casimiro. E aí a gente vai para trás, o Ibanez como lateral direito, não dá. O Igor Thiago, que é um cara que eu tenho muita expectativa, no jogo de hoje muito mal. E eu tenho uma expectativa muito grande em cima do Endrick. E é por isso que eu acho que ele tinha que ter sido titular. Gabriel Magalhães, cara que não conseguiu entregar absolutamente nada no sistema defensivo. Eu, sinceramente, estou decepcionado com algumas peças, como eu disse, da seleção brasileira. E aí eu já falei quais são as peças. Mas eu espero que nos próximos jogos o Brasil consiga ter um time mais coeso, um time mais sólido, especialmente do ponto de vista defensivo. Porque o Alisson não vai fazer milagres pela seleção. Não é um goleiro confiável como eu imaginava que poderia ser na seleção brasileira. Então a seleção precisa de algumas mudanças. Precisa mexer em algumas peças. E aí eu acho que o Alisson não é confiável, o Ibanez não é confiável, o Casimiro não é confiável e o Igor Thiago não é o centroavante que eu imaginava que seria. O Brasil precisa fazer mudanças e isso é uma necessidade.